Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Ponto Prévio. Hoje reunimos, excepcionalmente no segundo sábado do mês, o nosso painel de Opinion Makers. Estamos no sábado que antecede o arranque da campanha eleitoral, que acontecerá na próxima terça-feira, e juntamos os nossos Opinion Makers para podermos perspectivar, falar daquilo que tem acontecido à volta, até porque é o assunto dominante na atualidade local, aquilo que tem acontecido à volta das eleições autárquicas, mas também podermos perspectivar daquilo que poderá ser este período naturalmente intenso de campanha eleitoral. Reunimos, como é habitual, o nosso painel de Opinion Makers, Luís Vanceler Macedo, Henrique Batista, Hugo Carvalho, Carlos Carvalho e Américo Paulo. Começamos neste sábado por Luís Vanceler Macedo. Muito bom dia, engenheiro Vanceler. Vamos começar por, de certa forma, e como eu lançava, perspectivarmos e, de certa forma, avaliarmos aquilo que tem sido este período, se assim pudermos chamar, de pré-campanha. Parece-lhe um período ameno ou já um período com, digamos, alguma intensidade ou até questionando de alguma, se é que sente isso, de alguma agressividade eleitoral nesta disputa que se presume seja bastante acesa e discutida nas eleições autárquicas no Concelho de Amarante. Muito bom dia a todos. Miguel Carvalho, respondendo-lhe diretamente à questão que me coloca, eu devo dizer que, como é do conhecimento geral, eu estou aqui na qualidade de comentador, mas tenho outra qualidade da qual eu não posso descartar, que é a de candidato pela coligação Afirmar Amarante, como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Eu vou fazer um esforço para me colocar na posição de comentador e olhar de uma forma independente, se é que isso é possível, para aquilo que se tem passado na minha perspectiva. Bom, a pré-campanha, como lhe chamou, pela análise que eu faço, até agora tem sido uma campanha baseada em outdoors, em cartazes, vulgarmente chamados, não é? Em que, naturalmente, os candidatos das diferentes forças em presença têm dado a conhecer as suas opções para, nomeadamente, as cabeças de lista da Câmara Municipal, que é aquilo que aparece logo como primeiro cabeça de cartaz, não é? E agora, já mais recentemente, começamos a ver os candidatos por aí, enfim, pouco pelas rotundas, espalhados pelas rotundas do Conselho, os candidatos às juntas de freguesia e, enfim, já também os cabeças de lista às câmaras com os candidatos às juntas de freguesia e, neste caso, até, enfim, às freguesias e às agregações de freguesia, como sabemos. De certa forma, a discussão de projetos. Ou seja, eu, com toda a franqueza, tirando um ou outro comentário, enfim, nos poucos, eu diria paupérrimos, jornais em papel que ainda temos nesta terra, não é? Aquilo que de facto se tem dado por ela. Mas deixa-me aproveitar, já que fala em jornais, nós já tivemos num dos jornais da Terra, já saíram as entrevistas a todos os candidatos. Sim. Não sei se teve a oportunidade de ler, se quer comentar alguma coisa. Com certeza. Pois, li, obviamente que li. Mas a ideia com que fiquei, e penso que a ideia de
quem está por fora, é esse o esforço que eu estou a fazer. Obviamente que eu tenho não só a obrigação, mas se calhar até mais do que isso, não é? Na outra qualidade em que eu me coloquei, de estar mais por dentro e de, obviamente, ler, não é? Quais são as posições de cada um dos intervenientes nestas eleições. Mas aquilo que, para já, eu verifico, é isto, e porque estamos numa época, ou, se quisermos, num mundo, não é, em que dominam os sites, os blogs, todas as forças os têm e todas as forças, os estão a pôr à disposição dos seus, não só dos seus candidatos, mas daqueles a quem se dirigem, não é? E, portanto, noto, porque, obviamente, também frequento, digamos que, as redes sociais, noto que, de facto, tem havido uma grande movimentação à volta disso. Enfim, com comentários, argumentos e contra-argumentos. Hoje em dia, infelizmente, as coisas começam a passar cada vez mais por aí e menos por aquilo que eu já gostaria de ter visto, mesmo nesta fase de pré-campanha, que seriam entrevistas com os candidatos. Parece, não sei se estou a dizer uma coisa, que só após a entrada oficial em campanha, não é? Mas, porque não? E agora eu coloco essa questão concretamente aqui à Era para saber, porque me interessa. Sim, a Era vai fazer durante a próxima semana entrevista aos candidatos e vai fazer um debate no próximo, deste sábado a 8, fará também um debate. Porque devo-lhe dizer já, Miguel, e já para concluir, o que me parece, não é, na análise que eu faço, para já, é que haverá determinadas forças, não é, determinadas, enfim, grupos partidários e não partidários, que é outra coisa que também me faz muita confusão. Mas, enfim, a lei permite-o, não é? As tais forças, concretamente uma, independente, que se querem, digamos, afirmar como partidários, enfim, quando isso é absolutamente... Nós estamos, ou pelo menos eu estou farto de saber, que não há verdadeiros independentes, nem estes que nós temos aqui são, nem nunca foram verdadeiros independentes, não é? Mas, pronto, são forças que estão a concorrer às eleições, que a lei naturalmente prevê e autoriza, mas, como tal, acho que também devem vir a terreiro, não é? Dizer de sua justiça, não é? E não remeterem-se apenas, não é, a plagiar, como já foi o caso, e depois mais à frente podemos ir aí, não é? A plagiar descaradamente o programa, o último programa do PSD, não é? E, digamos que, a criticarem aquilo que a coligação, neste caso, a Firmar Amaranto, já avançou como grandes projetos, não é? E não tenho visto rigorosamente mais nada a não ser isto. Por parte do Partido Socialista, olha, relativamente a esse, francamente não sei o que é que se passa. Vamos já evoluir isso mais à frente. Engenheiro Henrique Batista, como é que avaliamos ou analisamos, vemos este período de pré-campanha eleitoral, que de certa forma também... porventura mais ameno, porque há sempre, coincidindo com o mês de agosto e com o mês de férias, ou parece-lhe que houve alguma agitação, nomeadamente bastidores? Bom dia aos ouvintes, bom dia Miguel, bom dia ao painel. Indiretamente à sua questão, é com alguma dificuldade que eu consigo compreender
como aqui a 2 semanas das eleições e num momento-chave em que há efetivamente mudança de protagonistas imposto pela própria lei, agora não diria da lei, mas diria por questões de coerência e princípio que o partido a que o Dr. Armindo Abreu pertence definiu, é com alguma dificuldade que eu consigo perceber tanto silêncio. Conseguiria perceber que novas candidaturas ou novos candidatos a atos eleitorais pudessem ter alguma dificuldade em afinar as máquinas, em organizar os seus programas, em discutirem as suas ideias e demorassem um pouco mais a começarem a ter aquilo que é comum chamar-se campanha eleitoral, o início da campanha eleitoral. Tenho mais dificuldade em perceber quando os candidatos provêm das máquinas partidárias. Porque é suposto que o trabalho político é um trabalho de continuidade e não um trabalho in loco, momentâneo, para uma determinada data, para um determinado momento. E o que eu assisto em Amarante, e já o venho a dizer ao longo de muito tempo, é que, efetivamente, uma vez mais, tenta-se à última da hora vender a banha da cobra naquilo que durante 4 anos não foi capaz de se apresentar ao eleitorado. E aqui, os diretórios partidários, seja ele de natureza for, têm as suas culpas. Porque a política faz ao longo dos dias, ao longo dos momentos, ao longo do tempo. E por isso, a lei, a Constituição permite que haja em simultâneo oposição e poder, para que se possa esgrimir as ideias de cada um. Eu, se tiver que avaliar toda esta situação por aquilo que se propõem os candidatos a estas eleições trazer a Amarante, a primeira perplexidade de que sou alvo é de que, como é possível que uma candidatura que está à beira de ganhar umas eleições, que é sufragada com 46% dos votos do eleitorado amarantino, mediante um programa que apresentou, ao longo de 4 anos, já o aqui disse, se esquece do programa, e agora precisa de criar um fediver para que volte novamente à discussão política. Eu não consigo entender. E não consigo entender, disse aqui o meu companheiro Luís Magalhães, Luís Vazelay, peço desculpa, como é que pode constituir surpresa que uma força designada independente venha plagiar ideias daquilo que diz que é um programa do meu partido. Efetivamente tem lá um plágio de ideias. Mas se uma força que é independente, que se apresenta aos amarantinos em alternativa, plageia algumas das situações que eram decorrentes de há 4 anos, a mesma pergunta deve ser feita porque é que o PSD, sufragado com 46% dos votos amarantinos, as deixa cair. Esta é uma das perguntas. Outra das perguntas que se poderia aqui colocar é que, efetivamente, estamos a 2 semanas das eleições e, salvo algumas ideias pontuais, nenhum dos 3 partidos, peço desculpa, vou corrigir, parece que o único partido que apresentou na íntegra o seu programa foi chamado Movimentos Independentes, pelo que eu pude ver na net. Pronto, pelo que eu pude ver na net. E eu não consigo compreender como é que 2 partidos organizados ainda não apresentaram o seu programa há 15 dias das eleições. Sinceramente, tenho muita dificuldade em entender isto. Vamos deixar a conversa adiantar um pouco mais,
porque o que é um facto é que em Amarante só se discute o chamado projeto do Parque Florestal. Eu meto-me alguma impressão que só se discuta isto quando efetivamente também há um projeto da mesma dimensão que, sobre a minha perspectiva, são ambos impossíveis de concretizar, que é o lançamento da Amarante, ou a proposta da Amarante, da Cidade Europeia da Cultura. Isso é uma coisa completamente Não, diferente. eu não vejo, quer dizer, os extremos tocam-se. E vamos deixar mais para a frente o que eu tenho para dizer, que é para não começarmos já aqui no programa. Muito bem, e para que nos ficamos nesta intervenção inicial de Henrique Batista, o Carvalho, como é que olhamos para este período de pré-campanha, de aquecimento, para uma campanha que naturalmente, onde tudo se joga e é naturalmente um período de grande intensidade, seja de apresentação de propostas como de discussão política? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da emissora regional de Amarante. Bom dia aos meus colegas de painel. Efetivamente, Miguel, nós estamos a 15 dias das eleições autárquicas. Umas eleições que serão importantíssimas, como todas as eleições são, para definir os protagonistas autárquicos do nosso concelho. E, de facto, as eleições, o período de grande discussão, estará centrado, evidentemente, nestes últimos 15 dias, no período oficial de campanha, destinado à campanha. E parece-me, com alguma naturalidade, que assim o aconteça. Em primeiro lugar, porque nós vimos num período de férias, o mês de agosto, em que também os partidos estão agora a fazer a sua reentrée, portanto é um processo um período de tempo que leva a alguma maior calma a nível das candidaturas autárquicas, e depois também me parece que o eleitorado e as pessoas também não estão disponíveis para serem massacradas com a chamada campanha mais agressiva durante um período de tempo mais elevado que isso. Mas até me parece, do meu ponto de vista, sensato que se concentre este período de campanha no período em que oficialmente existe campanha eleitoral, que é os últimos 15 dias. Relativamente àquilo que se tem passado ao longo dos últimos tempos, houve um evoluir das coisas. Em primeiro lugar, os partidos estabeleceram as suas candidaturas autárquicas, as suas juntas de freguesia. Estão neste momento a apresentar os seus candidatos às juntas, a dar também a conhecer nas juntas de freguesia o seu candidato à Câmara e a passos vão também apresentando, seja em algumas entrevistas que já foram dadas na comunicação social, seja através dos meios oficiais de comunicação das candidaturas, vão apresentando as suas ideias, as suas propostas, sendo que, efetivamente, a candidatura independente apresentou um conjunto de propostas mais alargadas, que ouvi aqui dizer que são um plágio há 4 anos do PSD. Francamente, não fiz essa comparação, mas acho também que, numas eleições autárquicas, é difícil dizer que alguém plagiou alguém relativamente a um documento, porque as propostas, no fundo, nem sempre... Não podemos dizer que um determinado partido é o dono, evidentemente, de um tema. E, portanto, parece-me complicado dizer que alguém plagiou, porque o plágio não se entende o conceito, entende-se um texto escrito com a mesma redação. E eu isso, francamente, ficaria muito surpreendido se existisse essa proposta. Mas, de facto, também muitas vezes os programas eleitorais são também as opções ideológicas. E se nós sabemos que a candidatura independente nasce do seio do PSD, parece-me também, de certa forma, coerente que os programas eleitorais se toquem em bastantes aspectos. Nós sabemos que Pedro Barros já foi militante do Partido Social Democrata, sabemos que o número 2 à Câmara da candidatura independente já foi número 2 nas eleições de 2005 pelo PSD, portanto também não vejo em muito a surpresa dos programas eleitorais apresentarem pontos de concordância. Mas de facto há uma proposta, ou melhor, há algumas propostas que me vão saltando à vista. Uma, desde logo, é a proposta da Amarante Capital Europeia da Cultura, que me parece francamente descabida daquilo que é a realidade. Parece-me, de facto, que depois já termos visto uma candidatura a tentar anunciar que o Rally de Portugal iria passar em Amarante, como se isso fosse uma das grandes preocupações neste momento da população amarantina, vimos agora uma proposta que me parece completamente surreal. E estes não são mais tempos de nós continuarmos a prometer aquilo que não é possível concretizar. Eu acho que nós devemos aprender com os erros do passado. E quando digo erros do passado, não digo evidentemente erros do passado em Amarante. Digo erros do passado do nosso sistema político. Nós vimos que o país está já a ultrapassar o seu terceiro resgate financeiro desde que vive em democracia. Terceiro resgate.
porque francamente fomos sempre prometendo mais que aquilo que conseguíamos, fazendo promessas em vão, e fomos ganhando, mais grave do que isso, fomos ganhando eleições, prometendo coisas que depois acabariam por não se cumprir, e gastando sempre mais do que aquilo que nós poderíamos gastar. E de facto Amarante é um contraciclo do que se passou no governo, do que se passou ao nível da situação nacional do país. Nos últimos 24 anos, porque há 24 anos atrás eu não tenho essa memória, mas também gosto de estudar aquilo que se passa antes de eu ter nascido, e percebi que a Câmara de Amarante, há 25 anos atrás, não era uma Câmara sólida do ponto de vista financeiro. Era uma Câmara com dívidas, uma Câmara que não tinha luz própria. Não era. É, sim senhora, mas pronto, mas não podemos atirar areia aos olhos amarantinos. Uma Câmara que não cumpria, que não honrava os seus compromissos, e hoje Amarante é uma referência autárquica do ponto de vista da gestão financeira. Carvalho, vou pedir que, entretanto, conclua o seu pensamento. E o que eu quero dizer com isto é que já chega, e não podemos mais fazer isto, de aceitar propostas que não são concretizáveis. E se eu falei, por um lado, da candidatura independente, apresentou uma proposta, Amarante, eu também tenho que falar, e não falando em concreto da proposta, também tenho que falar, evidentemente, da questão do parque. Acho que há dois aspectos relativamente à proposta que se deve destacar. Em primeiro lugar, eu não gosto que se use demagogia em política, e essa proposta é pura demagogia. É claramente a demagogia. É um projeto à Ferreira Torres, por assim entender. Um projeto que se quer lançar, para Amarante, que não é concretizável, que não custa sequer os 7 milhões de euros, que não tem a utilidade, que não tem, se puder concluir, nós a seguir iremos bater este ponto. Só quero deixar estas duas notas. Um projeto que não tem qualquer ligação à realidade amarantina e que me parece profundamente demagógico, que é apenas um chavão de campanha que um partido teve que encontrar para se poder afirmar dentro do seu eleitorado. Mas o segundo aspecto que eu queria destacar é também que se nota com essa proposta, não só a demagogia, como a preparação de um candidato à Câmara. Porque diz esse candidato à Câmara que irá... Isto serei muito rápido, mas isto é muito importante, Miguel. Diz esse candidato à Câmara que esta obra, para além da importância que ele acha que tem para a cidade, diz que ainda será um fator dinamizador porque será feita por uma empresa amarantina. Isto para mim é gravíssimo, Miguel. Porque como é que um candidato à Câmara, que se candidata à Câmara Municipal, que já foi vereador da oposição durante 8 anos, não sabe que para adjudicar uma obra a uma empresa amarantina só pode fazer até valores de 150 mil euros. Anunciou uma obra de 7 milhões e considera que pode fazer. Isto trata-se de uma questão de livre concorrência e que um candidato à Câmara não pode, de maneira alguma, falar. Está dito.